E já estamos de volta com o Rodrigo Fonseca, ele que é fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E eu fiz a seguinte pergunta, né? Todos realmente contavam com a presença do Neymar e de repente ele lesionou e não pôde estar presente lá. E realmente os jogadores sofreram sim um apagão. O Rodrigo já respondeu que não haveria outra possibilidade a não ser a derrota. Por quê, Rodrigo? Porque foi criado, Ariane, toda uma cultura em cima do São Neymar, de um santo, ou seja, existe já na cultura brasileira latina, né? Como eu estava falando do São Messi da Argentina, existe uma cultura já de entregar na mão de Deus, de entregar na mão de alguém, de entregar na mão de um grande líder, de um pai. Existe um paternalismo na cultura brasileira. Uma confiança. Uma confiança, né? No outro, nunca em si. No outro, bacana. Agora, em mim, nós não fomos treinados a exercer essa autoconfiança. Então, o que aconteceu? Neymar saiu. Tem como mudar isso na cabeça dos jogadores de uma hora para outra? Impossível. Sim. Tem que haver uma preparação desde a base também para desenvolver a autoconfiança em todos os jogadores. Porque um time não é um time de um jogador. Claro. Um time é um time de, no caso do futebol, de 11 jogadores. Só que não é feito isso, é confiar. Aparece um Neymar, aparece um Pelé, aparece um Ronaldo. Joga-se projeta-se toda a responsabilidade nas costas desse cara. Foi o que aconteceu também com o Ronaldo, né? Foi o que aconteceu com o Ronaldo, machucou o joelho. Hoje, agora, Neymar machucou as costas, representando já o peso gigante que ele estava nas costas. Então, não é por acaso que ele machucou as costas. Tá, a fragilidade já estava. Já estava ali. Né? Porque se ele não tivesse esse peso emocional nas costas dele, poderia ter vindo. Ele já levou pancada muito maior e outros jogadores levam e não lesiona. Só que como o peso emocional estava muito grande em cima dele, o Brasil inteiro, confiamos em você, Neymar, é você, Neymar. Ele não suportou. Então, ou seja, a solução para isso é um preparo emocional desde a infância, desde a base. E não só na seleção, Ariane, mas em toda base social. Nós estamos com um projeto na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, onde nós queremos aplicar a inteligência emocional desde a primeira série. Né? Na verdade, muito importante. Muito. Né? É como que eu vou lidar com as situações de pressão, como eu vou lidar com os meus medos quando eu sou pressionado na vida, com a raiva. Relacionamentos. Também, né? Nós não aprendemos a lidar com isso. Verdade. Eu gosto de usar o exemplo do jogador indo para um esporte à parte, o tênis, o Ferri. Ele é um jogador, para mim, o mais perfeito, o mais completo. Especialmente no tênis, que é um jogo onde você não pode jogar a culpa em ninguém. É você com você. É verdade. Não tem como você olhar pro lado, pô. Claro. Né? Ainda tem alguns... É o que acontece na nossa vida, né? A gente, de repente, muitas pessoas querem transferir a responsabilidade para outra pessoa, né? Não existe. Não existe. Mas nós aprendemos a fazer isso. Então o Ferri é um típico jogador que ele dá a melhor tacada da vida dele, ele está normal. Ele faz o pior erro da vida dele, ele está do mesmo jeito. Depois que acaba o jogo, ele vai lá, quebra vestiário, quebra raquete, faz tudo. Mas na hora certa. Por quê? Se você deixa dominar durante o jogo aquela emoção te dominar, você perde o controle da bola, você já não consegue mais enxergar a bola. Depois você vai lá e faz. Ah, mas Rodrigo, isso é fácil fazer então? Não. É um treino. Quanto que o Federer, não é Ferrer, o Federer treinou para fazer isso? Foram anos sendo preparado emocionalmente, psicologicamente para fazer isso. Então, isso deve ser feito no Brasil. Agora nas Olimpíadas, daqui 2 anos temos as Olimpíadas. Se não tivermos uma preparação emocional, dá tempo, tem 2 anos de trabalho aí. Sim. Em cima dos atletas brasileiros e ainda no Brasil, teremos o mesmo problema. Os jogadores se machucarão, os atletas se machucarão, infelizmente, como uma desculpa para, olha, tá vendo? Eu não fiz porque eu me machuquei. Claro. Então, o se machucar, lógico que não é conscientemente, é importante dizer. Inconscientemente nós acabamos nos machucando para fugir da pressão. Permitindo que isso aconteça. Justamente por isso que você usou o exemplo do Neymar, que ele machucou justamente as costas pela pressão que existia nas costas dele. Eu entendo perfeitamente o que você diz. Agora eu quero saber do seguinte, nós, como controlamos as nossas emoções
diariamente para que a gente também, para que não haja a autossabotação, porque isso acontece também, Sim, né? A gente se sabota o tempo inteiro, né? Por que se sabota? Aí vamos entender o termo sabotagem no ser humano. Existem duas realidades na vida de todo ser humano. Existe uma realidade externa, que é essa que nós estamos vivendo, que a TV está projetando. Existe uma realidade interna aqui, dentro de mim, dentro de você e dentro de cada telespectador que está nos acompanhando. E é esta realidade interna inconsciente que projeta, que cria a nossa realidade externa. E o que é o boicote? É quando essa realidade interna vem à tona na externa, apesar da cabeça, do consciente, querer viver uma outra coisa. Vou dar um exemplo básico que eu uso nos treinamentos, que é regime. Muito provável você, mulher, já fez, outras mulheres estão aí nos acompanhando, vivem fazendo regime, homens também hoje fazem. E aí eu dou o exemplo que a pessoa quer emagrecer, quer ficar bonita, bonito, bem, saudável, e aí vai. E ela começa a comer salada, legumes, frango grelhado, tudo que faz exercício, e ela começa a emagrecer. Quando ela está quase chegando na meta, quase ficando magra, gostosa, como dizem aí popularmente, a pessoa vai lá, acontece alguma coisa na vida dela que ela volta a engordar. Perde alguém, aconteceu isso porque eu perdi meu pai, aconteceu isso porque eu saí e não passei na faculdade, aconteceu isso porque deu um problema no meu trabalho. Mas no fundo, tem vários porquês, né? Essa sabotagem nada mais é do que este mundo interno, emocional, inconsciente, vindo à tona, porque é infinitamente mais forte se pegarmos proporcionalmente, é 95% o mundo interno que cria o que vemos fora e 5% o consciente externo. Ou seja, ele vem à tona e faz nós engordarmos, porque existe uma autoimagem de que eu tenho que ser gordo ou tenho que ser gorda por causa disso. Mas isso foi criado na infância? Foi criado além da infância. São crenças limitadoras? São crenças que foram criadas, já começaram a ser criadas, Ariane, e vocês estão nos acompanhando desde a nossa gestação. Entendi. O buraco é bem mais embaixo. Posso te falar algo? Porque assim, você também tem filhos pequenos, Sim, né? 2. E a gente, para educar, eu não tenho filhos pequenos, mas tenho sobrinhos. O que a gente fala? Para ensinar, para que eles não sobrem, porque tem pessoas que não têm o que comer, então eu acho que esse sobrar é muito ruim. Mas eu peço para que eles falem o tanto que eles acham que eles devem comer. Mas tem muitos pais que falam, come tudo até o final. Será que isso também influencia a criança chegar no estado adulto ou jovem e ser obeso? Tem isso sim. Tem um reforço do pai e da mãe, porque existe uma programação, falam no inconsciente humano, do começo, já desde da concepção, ou seja, que o feto é concebido até os primeiros 7, 12 anos, para mim no máximo 7 anos. Esse período da gestação até os 7 anos é quando nós formatamos o nosso HD. Tá. Formatamos todas as experiências que depois nós fazemos o quê? Só damos o play. Ou seja, se parar para ver a nossa vida é uma repetição dos mesmos problemas. É verdade. Do que aconteceu, para ver. São cíclicos. São ciclos que se repetem. Sim. Ou seja, precisamos acessar este mundo interno e reprogramar. Tanto que existe uma técnica que nós estamos desenvolvendo na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que nós demos o nome de reprogramação emocional. Porque nós entendemos nós, seres humanos, como muito parecido com um computador. Existe um hardware, que é este corpo físico, existe um software, que são todos conhecimentos passados, transmitidos por pai, por mãe, por escola e aí vai. E existe um sistema operacional que no ser humano é esta programação emocional. Tá. Essa programação emocional, essas crenças, Sim, que nós gravamos desde a gestação até os 7 anos. E que depois são essas que vão fazer, por exemplo, os jogadores nadar e morrer na praia. Porque que jogador da seleção brasileira, por exemplo, não queria ganhar a Copa aqui no Brasil? Todos queriam. Claro. Todos, lógico que queria. O Brasil também. Só que se existe uma crença, um programa emocional que diz, olha, você não é capaz, você não merece ganhar, você é um Zé Ninguém, você, como muitos pais fazem com filhos, como é que eu vou ser merecedor de algo tão grande como a Copa do Mundo? Se a gente não acredita. Se eu não acredito nisso.
Então, é necessário uma reprogramação emocional. Como que acontece essa reprogramação? Existem várias técnicas, sim. né? Quanto uma técnica tempo mais simples, não existe tempo, existe sim imagine que foi feita uma programação de comandos que pai e mãe deram, principalmente, durante anos. Agora precisa ser feito o quê? O mesmo comando dado para, como se eu estivesse substituindo aquele comando. Ou seja, se por algum motivo está registrado dentro de mim que eu não sou capaz, que eu não mereço, eu preciso criar um programa de que eu sou capaz, eu mereço. São afirmações contrárias, positivas, que eu tenho que gravar, que podem ser feitos tanto fechar os olhos e repetir para você. Pode ser feito via relaxamento, ouvir um relaxamento num nível alfa, né? Que nós temos, o cérebro humano, ele tem vários níveis de velocidade cerebral, né? Que começa desde teta, que é a mais lenta, até beta, que é essa nossa que nós estamos aqui conversando. E se nós descermos um pouco mais de beta para alfa, que é o aprendizado alfa, nós conseguimos acessar este mundo inconsciente muito mais fácil e, portanto, gravar outras informações deste mundo. Gente, Rodrigo Fonseca aqui no Temperando Papo, brilhante. Rodrigo, obrigado. Já o convido para voltar. Gostei prazer. muito da entrevista. Infelizmente, o já tempo acabou. Foi escasso. Você realmente se comunica muito bem, tem muita informação para nos passar. É um prazer. Por isso a gente convida para voltar. Obrigado, Ariane. Viu? Obrigado por tudo. Obrigado a vocês aí. Espero ter contribuído um pouco com este conhecimento desses 17 anos aí de vida. Com certeza contribuiu e muito, viu? E para as pessoas que quiserem entrar em contato com você... rodrigo.fonseca@sbie.com.br ou pelo sbie.com.br ou pelo telefone da sociedade, 11 2985 5949. Ótimo. Pode, um desses 3 contatos. Pode entrar em contato, galera. Gostou, Chinef? Ou Facebook. Muito. E agora a gente vai pro intervalinho, a gente não sai daí não, que a gente continua com Temperando o Papo. Eu vou com o pé lá, outro cá. Temperando o Papo. Volta já.